tudo bem? Hoje nós estamos inaugurando um quadro novo aqui no meu canal do YouTube, que é o GamaCast. É isso mesmo, a gente já preparou todo o cenário aqui. E como o primeiro tema para esse momento que a gente quer, vamos dizer assim, né, inaugurar essa ideia que nós tivemos, o que a gente pensou? Em trazer para vocês um episódio contando a minha história, né? Da onde eu vim, como eu cheguei até aqui. Então nós vamos, além de contar isso para vocês de uma forma muito natural mesmo, sabe? Em detalhes, de repente revelar até algumas coisas, né? Que não é falado na rede social normalmente. A gente vai fazer isso aqui. Só que é óbvio que eu não cheguei aqui sozinha. Não foi assim que tudo aconteceu na minha vida. Talvez, né, você que me segue, que me acompanha, tá acostumada a ver a Nanda Gama. Mas eu garanto para vocês que há aí por trás muita história, muitas coisas que estão só nos bastidores, mas que a gente vai revelar hoje. E, é claro, pessoas extremamente especiais e importantes nessa caminhada e na minha vida também. Eu vou apresentar para vocês a nossa primeira convidada do GamaCast. Uma salva de palmas! Tem 2 pessoas aqui dentro. Gente, não parece, porque tá bem conservada, mas é a minha mãe. O lado bom de ter filho cedo é esse, ó. Você sai com a pessoa na rua, parece ser irmã, entendeu? Aí eu não sei se é eu que tô velha ou ela que tá muito nova, né? Eu que tô precisando retocar os procedimentos ou ela que tá exagerando na dose do Botox. Mas estamos aqui com a minha mãe, apresentar pra vocês Kátia Gama. Também, além de fazer parte, né, da minha história de vida e também desse processo até chegarmos aqui, hoje sempre trabalhou comigo desde que a gente iniciou essa caminhada, mas foi mudando os rumos e hoje ela faz outras coisas dentro da empresa, dentro vamos dizer assim, né, do leque de opções que a gente oferece. Ela faz parte do nosso quadro de colaboradores também e a gente vai dividir com vocês aqui os bastidores, aquilo que ninguém conta, aquilo que ninguém vê, sabe? Aquela história assim, como é que fala? Das pingas? O povo fala do quê? Das pingas, não fala dos tomos? Como é que é? Todo mundo vê as pingas. Não... que a gente toma. Isso que a gente nem toma mais pinga, né? Porque o tal do crente, assim, ele não bebe muito, né? Então, mas a gente usa assim. Inclusive, quem me segue das antigas, lembra da minha mãe como quem? A cachaça, né? Mas não porque eu bebia. Porque você sã parecia que tava, né? Bom, vamos lá, gente. Não vai ser num estilo de entrevista, tá? Vai ser num estilo, assim, bem descontraído, que a gente vai contar. Talvez ela lembre coisas que eu não lembro, eu lembre coisas que ela não lembra. Enfim, a gente vai tentar construir juntas essa história. Não tem nada programado, não tem roteiro. Até porque a gente tava lá, né? A gente viveu a história, então a gente vai saber contar. Apesar da idade, ela ainda tem uma boa memória. Às vezes fala. Memória seletiva, na verdade. Ela escolhe o que lembrar, tá, gente? Lembrar. Não se iludam. Bom, vamos lá, mãe. Vou deixar você começar, porque eu sempre falo muito. O que você lembra, assim, de como é que a gente... que se você for contar pra alguém, é o primeiro passo, assim, que você fala assim, dessa história da Nanda e da Kátia indo pro Rio de Janeiro. O que você lembra, assim, como o primeiro passo? Bom, na verdade, a história do Rio de Janeiro começou na Bahia. Salvador. Ela sempre lembra dessa história. Eu lembro, mas eu não lembro muito bem. Mas ela lembra de mais detalhes. A gente foi fazer uma viagem, fui te acompanhar, né? Você ainda era maquiadora nessa época. Não, você foi me acompanhar, mas você me ajudava, né? Tipo, a carregar as malas. Essas coisas de mãe, né? Assim, a verdade... Assessora. A verdade, gente, eu vou contar pra vocês. Sabe o que é? Ela falava que ia pra me ajudar pra carregar as malas. Eu começava a dar o curso, ela sumia no Goiás, meu filho. Ela ia pras feirinhas, ela ia... São Paulo... 25 de março só via ela lá, entendeu? Voltava cheia de sacolinha no meio do curso, gastava todo o dinheirinho que eu dava na mão dela. Verdade, Pode continuar. Verdade. Então a nossa história começou, a história, né, do Rio de Janeiro começou, na verdade, em Salvador, na praia. E ela falou assim, mãe, o que você acha da gente se mudar pro Rio de Janeiro? Nessa época a gente tava em Maringá. Em Maringá, isso. Não, Paraná. você não falou já. O que você acha da gente se mudar? A única coisa que eu falei pra ela, eu topo, desde que tem a praia. Porque essa pessoa aqui, gente... Sou apaixonada por praia. Não é a mãe que cuida pra você levar, entendeu? A sala protetora. É eu que tenho que ficar mandando ela sair do sol, tomar água, protetor. E aí ela falou assim, então vamos pro Rio de Janeiro? Eu falei, topo.
A gente já tinha uma história. O que seria uma mãe comigo, centrada? Né? Minha filha, põe os pés no chão. Você se organizou? Você fez um planejamento para isso, minha filha? Não é simples assim. Não. Mas eu também não tinha planejamento. O que ela ainda, falou? Né? Vamos? Bora. Vamos, é 1.200 quilômetros, tá tranquilo. E foi assim que começou a nossa história, a gente, né? Foi se organizando para isso, para vir, né? Não tinha essa organização mesmo. Não, a organização, que hoje a gente fala como uma organização financeira, não. E eu e a Nanda também, a gente tinha aí um leve desconforto no nosso relacionamento como mãe e filha. A gente vivia brigando. A gente não se dava bem, né? Na verdade, essa era a verdade. A gente estava disposta a refazer essa relação. A gente estava disposta a... Agora, por que mesmo? Por quê? Não sei. Eu acho que ela sempre foi a queridinha do pai dela, né? Era puxa-saco. Eu? Nossa. Não, acho que ele era seu puxa-saco, né? Tu protegia a Nanda. A gente tinha umas diferenças de pensamento. A gente é até hoje, né? Uma linha bem diferente. Bem diferente. E detalhe, a Nanda não se... Pra quem acredita nesse negócio de signo, só pra vocês terem uma ideia, que acho que resume muito do que fica falando da personalidade. Eu sou aquariana, né? Então já pensa assim num perfil mais objetivo, né? Uma pessoa mais direta, uma pessoa que vai mais pro racional. E minha mãe é canceriana. Por emoção. Beleza, né? De lidar ali, ó, assim, não dá choque, não. Assim, a gente não tinha aquela coisa assim de, não tinha cuidado, não tinha atenção, mas a gente tinha muitas diferenças, né? Desde sempre. E aí a gente estava disposta a restabelecer esse relacionamento, foi uma coisa mútua, né? Assim. Você já estava na terapia, né? Por sinal, gente, eu comecei a terapia por causa dela. Pronto. Não foi? Não. Não, mas você falou que eu lembro dos detalhes, né? A gente teve lá um desentendimento um dia, ela olhou muito pra mim, posso falar, né? Tem 5 minutos de podcast, falar, né? gente. E já tá dando. E ela olhou pra mim e falou assim que eu não amava ela, não se sentia amada. Essa que era a verdade. E aí eu fui trabalhar isso, né? O porquê que ela se sentia assim, o que eu podia fazer pra esse relacionamento melhorar. Depois de eu tava com quantos anos? Uns 2 anos. Foi uns 2 anos antes da gente vir pro Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer terapia em 2011. E faço até hoje. Tá? O objetivo meu, pelo menos, de vir para o Rio de Janeiro, além de eu gostar de praia e tal, essas coisas todas, mas era restabelecer essa ligação de mãe e filha que a gente não tinha. E a Nanda embarcou nessa loucura também de vir para o Rio, mas estava disposta a gente ter esse relacionamento legal. Não foi fácil, às vezes a gente ainda tem as nossas divergências, mas a gente hoje se respeita muito e a gente foi uma caminhada bem... A gente amadureceu, né? Na verdade, bom, como que eu via isso tudo, né? Eu queria me mudar para uma cidade grande, né? A gente é do interior do Paraná, eu nasci lá, uma cidade maravilhosa, Maringá, inclusive, é muito de paixão. Mas com essas viagens que eu costumava fazer, ministrando curso na época de maquiagem, isso em 2015, eu conhecia outras cidades, né, outros estados, e eu começava a me sentir presa ali dentro da linha de pensamento, ou até mesmo, né, da cidade que eu cresci, enfim. E aí eu tinha essa vontade de mudar e sempre gostei do Rio pela vibe natureza, praia, enfim, que eu acho as pessoas super de boa, sabe? Não ficam te medindo de cima e embaixo, independentemente do que você tem, do que você tá vestindo, e no interior rola um pouco disso, né? Acho que as pessoas têm a mente mais aberta também. E aí eu tinha muita vontade de vir pra cá. No caso, por mais que a gente tivesse essas diferenças, né, de mãe e filha, de pensamento, de pensamento, de comportamento, eu não queria vir sozinha. A mãe da gente sempre é uma segurança pra gente, né? De alguma forma, você se sente amparado. E nessa época você já estava uns bons anos, né, separado do meu pai, né? Já. Enfim, então... os meus irmãos, eu sou a caçula, então os meus irmãos já estavam mais encaminhados, né? E enfim. Aí a gente tomou essa decisão e pra mim era algo assim, bom, vamos chegar lá e aí você vai me ajudar fazendo essa parte como uma secretária mesmo, né? Respondendo as mensagens, os e-mails, me ajudando com todo o bastidor, essa parte mais burocrática e também eu falo, operacional, né? Que era
quando a gente ia ministrar cursos, por exemplo, me ajudar com o kit que tinha que montar, a organização mesmo, fechar o hotel, enfim, todas essas coisas que tomam bastante tempo e que eu não ia dar conta de fazer tudo, né? Porque, no caso, eu tinha que estar lá atuando. Então, a gente tinha esse combinado, só que tem um detalhe. Eu lembro que eu falei assim pra ela, não, eu vou cuidar de você. Você não precisa se preocupar, a gente vai pra lá. E na época, lá em Maringá, né, eu fazia já um dinheiro muito legal, né? Se a gente for falar até 2015, eu ia fazer cerca de 20, ia fazer 30 mil reais por mês com maquiagens, ministrando cursos, atendendo aos finais de semana, enfim, viajando pra dar curso em turma, né? Um custo de vida menor. E um custo de vida menor. É menor. Que ela se perde no personagem dela de maringaense, entendeu? Aí chega aqui no Rio de Janeiro e quer ficar falando menor. Eu, ai, mãe, menos. Enfim, gente. Aí a gente chegou aqui e eu falei assim, vamos trabalhar junto. Só que assim, lembra da história do sem planejamento, né? Foi sem planejamento. E aí eu queria manter o mesmo padrão e estilo de vida que a gente tinha lá no interior, né? Então eu me mudei pra Barra da Tijuca, aqui no Rio. A gente pegou um apartamento de 3 quartos. Inclusive, né, a gente não veio sozinho, eu trouxe uma amiga, lembra? Eu trouxe uma amiga pra vir junto, tal, embarcando nessa loucura aí. E peguei uma sala também pra montar um espaço bem próximo, né, até onde eu tenho a clínica hoje, mas enfim. Era um custo muito mais alto. E quando a gente chegou aqui foi um baque, né? Porque a cultura é diferente, a demanda é diferente, a procura é diferente. E aí, o que começou a acontecer, mãe? Porque a gente achava assim, que era só pegar a agenda, trazer de lá pra cá, né? E a gente, exatamente isso que você tá falando, é muito diferente. Lá no interior as pessoas fazem uma maquiagem pra ir na missa de domingo, né? Faz uma maquiagem pra ir... na padaria, gente. É diferente, é cultural. E aqui a gente começou a ter essa dificuldade, a Nanda só dava curso, teve que voltar a maquiar. A gente teve, assim, algumas... como é que a gente vai falar? Algum choque de realidade mesmo, né? Tivemos que desocupar a sala, voltar pra casa. Porque não tava dando conta, né? O que a gente faturava, a gente continuava faturando os mesmos 20 mil, por exemplo, na época, mas esse já era o custo de manter tudo, sabe? Aqui no Rio de Janeiro, eu tinha meu carro, e aí era muita coisa assim em relação, por exemplo, ao aluguel, ao condomínio, que o custo de vida é muito mais caro. Então, era trabalhar para pagar conta. A gente sempre fala isso, né? Que não faltou, né? Assim, de que Deus foi tão bom assim com a gente. Era a conta certa. Sempre dava certo, né? Não faltou. Mas tinha essa dificuldade de poder crescer e prosperar. Não faltou o que a gente, assim, precisava, né? Porque a gente se endividou. Sim, mas não faltou, assim, o básico, né? Mas a gente tinha dívidas, né? Tinha cartão de crédito. A gente e eu. Não, mas a gente tava junto. Você também tem responsabilidade nisso, né? Porque você vivia falando que era pra eu comprar. Entendeu? Você merece, a lei do merecimento, né? Ai, gente. Não, filha, você trabalha tanto, compra. Eu trabalhava mesmo, mas não dava muita conta disso. Aí você teve que entregar a sala também logo no começo, né? A gente ficou uns 4 meses só com aquela sala. Foi assim, na verdade, o ápice, assim, foi porque eu comecei a ter alguns conflitos, né? Alguns desentendimentos até mesmo com a pessoa que veio comigo, no sentido mesmo de trabalho, sabe? De expectativa, essas frustrações, assim, né? Do que você espera. Acredito que o contrário também, né? Provavelmente acontecia. E assim, já começa aqui com essa mudança, 4 meses aqui, a gente já se deparando com essa realidade, esse choque cultural. Eu tive esse conflito e aí a gente teve essa separação, assim, né? Da sociedade, da amizade, né? Que, querendo ou não, foi um elo que se quebrou até de uma forma um pouco delicada, né? Sem muito diálogo, enfim. Então, eu já estava começando a enfrentar esses problemas psicológicos, emocionais. Ainda muito jovem, né? Para lidar, normalmente, com esse tipo de situação, sociedade. Você ter que, sei lá, sujar seu nome, enfim. Então, começou muito rápido as coisas a degringolar, assim. E aí,
além disso tudo, né, eu trabalhava com a minha mãe e a gente não tinha muita maturidade, assim, eu separava um pouco isso, mas eu era exagerada, assim, eu separava com muita frieza, né, então, às vezes eu ia falar alguma coisa pra ela, eu esquecia que ela era minha mãe, e falava de uma forma como, assim, que era dura, né, às vezes chamava atenção, às vezes corrigia, sabe, como se fosse, né, uma funcionária. Embora que nem com funcionário eu falo assim, ela ficava louca. É liberdade também, né? A gente acaba tendo. Foi. E aí, a gente se viu num cenário dentro de 4, 5 meses, né? Onde eu já tava com o nome sujo. Já. Tive que desfazer a sala, desmontar e aí essa minha amiga foi embora. E aí o quarto que era dela dentro do apartamento, a gente montou o meu estúdio. Né, que antes tinha 60 metros quadrados e ele foi para um quarto de 10 metros quadrados, basicamente, né? E aí foi a forma que a gente encontrou de enxugar as despesas. E até fica uma dica importante, gente. Quando você está numa situação assim, a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir sair das dívidas é enxugar os custos, né? No máximo que você puder. E foi o que a gente fez. Sem muita consciência ainda, né? Mas acho que a primeira coisa que a gente fez, né, sem consciência mesmo, a gente olhando hoje, foi encarar que tinha uma dívida, né? Foi. Olhar para as contas e ver o que dava para cortar, o que dava para fazer. Vamos esconder os cartões, né? Tinha um cachorro, gente. Tinha um cachorrinho. Era muito interessante essa fase do cachorro, porque o curso começava 1h da tarde. E aí, né, tudo isso que a Nanda falou, que eu vim pra ajudar ela, mas tinha a casa também, né, que a gente precisava dar conta da casa. Então eu tinha que acordar cedo, limpar a casa, levar o cachorro pra fazer as necessidades dele, voltar com o cachorro. Não podia ter cheiro de comida dentro de casa, porque era em casa, mas a aluna precisava se sentir num ambiente, né, próprio de aprendizado. Isso, né? E aí tinha que almoçar antes, tinha que lavar a louça, e a aluna tinha que chegar e tinha que descer o cachorro podia latir. Né? E aí a gente tinha que ter todo esse cuidado, e aí tinha que preparar um coffee. Coitadinho do Raul, né? Eu tô com dó do cachorro? Eu tô com dó de você nessa história. O Raul também sofreu com a gente. Você vai olhando hoje assim. Mas foi uma fase difícil, né, pra gente passar na época. Acho que foi bem nessa época também você começou a entrar em depressão. Eu não sabia administrar, né, Porque assim, querendo ou não, eu comecei como maquiadora com 18 anos. Eu já estava com 23 nessa época, então há 5 anos fazendo isso. E eu tive um boom, né? Eu já usava as redes sociais, né? O Facebook, o YouTube, o Instagram. E era diferente de hoje. Então, assim, era um oceano azul. Se você pensar isso em 2015, né? O feed aparecia para todo mundo. Não tinha, né? Toda essa questão de relevância, de alcance. Enfim, era algo mais aberto. E eu usava muito isso. Então eu dei um boom na internet, inclusive com um vídeo de uma maquiagem. Foi citado até no Big Brother pela Camila, pela Juliette. Porque, né, elas são da área da maquiagem. E elas citaram o meu nome e se lembram desse vídeo. Depois a produção vai colocar aí pra vocês. E eu vou mostrar o vídeo aqui agora. Coloca aí pra gente. Gente, esse cenário aqui, eu tenho essa cadeira até hoje. Eu lembro dessas plantinhas. Eu lembro que a gente comprou. A pessoa editou, eu mesmo editei. Oi meninas! O vídeo de hoje vai trazer uma novidade que eu tenho certeza que muitas de vocês vão gostar. Já faz tempo que eu recebo pedidos pra fazer aquela maquiagem, uma das mais famosas que eu tenho. Eu adoro ela, eu já reproduzi muito nas minhas clientes. Já recebi vários pedidos pra estar explicando os produtos que eu usei. E hoje, meu presente de fim de ano pra vocês, não é o Cut Crease, mas essa maquiagem aqui. Tem muita gente que já viu e não sabe que é minha, tá? Pois eu digo e repito, fui eu que fiz. Assim, pra delimitar o fim da maquiagem. Esse vídeo... Nem então, eu pedi pra eu fazer isso hoje e não sei mais. Tá certo? Então a gente vai começar pela sombra interna. A sombra que eu uso, pessoal, naquela maquiagem, é da RZ Art Makeup. Ó. Pode ver. O tanto de... E essa base aí? Tomava um sol, lascado. Bom, esse vídeo tem quantas visualizações tem esse vídeo hoje? Usei o meu da Yves Saint Laurent. Fecha pra gente isso daí.
Quantos views tem? Quase 500 mil de visualização. Olha só, dezembro de 2013. 2013. Depois a gente deixa o link pra galera da maquiagem que curte assistir. Gente, eu juro que sou eu, tá? Mas é que a gente fez algumas mudancinhas, né, gente? Como é que é aquele bichinho que pica a gente? Depois vocês podem assistir. Tem esse registro aí. Então eu usava muitas redes sociais e eu já era bem conhecida, né, nível nacional, e até ministrava cursos no exterior, eu tirei o meu visto, enfim. Então, pra mim, foi um baque muito grande ter que lidar com a queda com 23 anos, porque eu estava habituada, acostumada, né, com o reconhecimento, com o sucesso, muito jovem, fazer um dinheiro bem expressivo. Então, eu não estava sabendo lidar com o fracasso. E levou um tempo, na verdade, a recuperação, né, para eu começar a sair desse ciclo, até mesmo da depressão, porque eu comecei a me sentir fracassada, eu comecei a me sentir derrotada, eu tinha vergonha, né, de falar sobre isso com as outras pessoas, de, por exemplo, precisar pedir dinheiro emprestado. E aquilo me entristecia muito também, porque na minha cabeça eu tinha trazido a minha mãe pra eu cuidar dela, pra trazer segurança pra ela. E muito pelo contrário, naquela época ela inclusive estava me ajudando com a reserva que ela tinha. Você tinha vendido um apartamento, né? Os direitos, tinha feito acerto do meu trabalho, tinha vendido o carro. Tinha um dinheiro. Ela tinha um dinheiro. E assim, ela não tava me emprestando pra eu investir em alguma coisa. Ela tava me emprestando pra pagar a conta. Ou seja, e mês que vem? Né? Então era algo assim que me deixava sem sono, sem alegria. Eu lembro que o fato de eu ter vindo pro Rio de Janeiro era justamente a vibe da natureza, das praias. Ela me chamava pra ir à praia, eu falava que não. Eu não me sentia merecedora de curtir, de desfrutar, sendo que eu precisava correr atrás de resolver esse tipo desses problemas. E aí que a depressão veio, né? E aonde que você estava falando, que eu acredito que foi o ponto, eu comecei a ver luz no fim do túnel em relação à minha depressão quando eu aceitei que eu tinha errado, que eu tinha fracassado, que havia acontecido ali uma falta de planejamento para eu estar naquela situação, que eu me coloquei naquela situação, eu não podia mais ficar terceirizando e responsabilizando a cidade, o público, a internet, o governo, qualquer coisa do gênero. Eu tinha que assumir a minha responsabilidade por estar naquele cenário. E quando isso aconteceu, por mais dolorido que foi, por mais pesado que parecia na época, assumir isso tudo para mim mesma, foi quando eu consegui tirar esse peso das minhas costas e entender que só eu podia me tirar daquela situação, só eu. Se eu me coloquei naquela situação, eu poderia sair de lá, claro, não sozinha, mas precisava partir de mim. Então foi quando a gente começou a ver uma luz no fim do túnel, mas ainda eu me sentia fraca. E aí também minha mãe me deu muito suporte nessa época, né, mãe? Na verdade você queria ir embora, né? Chegou uma época que você chegou pra mim e falou assim, pra gente voltar pra Maringá, né? Que você não queria mais ficar aqui, que lá parecia que era mais fácil as coisas. E eu falei pra você, não, agora a gente chegou aqui, nós estamos aqui e a gente vai dar um jeito de achar essa luz. E a gente tentou de tudo, né? A gente foi pra São Paulo, a gente trouxe roupa pra vender. Nossa, eu nem lembrava disso. A gente comprou roupa. Meu aí era Deus, eu montei um Instagram de roupa. De bijuterias. Nossa. Né? E fomos tentar. Aí a Nanda ainda fazia noivas. Eu lembro que a última noiva, né? Eu fechava os cursos pra ela. Ela fazia com uma amiga dela, as noivas. E ela chegou e falou pra mim assim, a próxima noiva que você fechar, você que vai na maquiagem. Pensa, gente. Porque ela não tinha essa estrutura, né? Você pega a noiva no dia mais feliz dela, mas toda nervosa, estressada, a família tudo junto. E ela não tinha essa estrutura para participar daquele momento da noiva. E ela chegou muito estressada em casa. Essa é a última noiva que eu faço. E foi mesmo, realmente, a última. Porque senão da próxima vez você que vai.
mais uma coisa para deixar bem registrado nessa época da sua depressão, né? Você não queria sair de casa, não queria ir à praia, não queria fazer nada, só queria ficar em casa. A sua cabecinha não é muito diferente de hoje não, tá, gente? A cabecinha da Nanda não para, né? Sempre inventando ali alguma coisa, como que a gente poderia sair disso. E nessa época a Nanda se afastou muito de Deus, né? Ela... Não queria voltar. Totalmente, né? Assim, não é aquela coisa, estou longe, não. Ela realmente não queria saber, né, de Deus. E eu falei, cara, então eu vou por mim e vou por ela, né? E foi nessa época aí que ela foi percebendo que ela tinha apoio, né? Tinha ajuda financeira. Já me pagou, tá, gente? Muito certinho. Demorou um pouquinho, mas já pagou tudo certo, né? Porque era um acordo nosso também. Mas eu não desisti nem da Nanda, nem dos sonhos da Nanda, que eram meus também. Eu também queria ficar no Rio de Janeiro, né? Eu também queria ficar aqui. Até hoje, se alguém pergunta pra mim, você não tem vontade de voltar pra tua cidade? Adoro minha cidade, mas não tenho vontade de voltar. Eu gosto de ficar aqui. E aí a gente... Foi apoio, mas eu fiquei firme ali, né? Nessa época, minha mãe buscou muito esse suporte espiritual também, né? E eu me lembro que você fez amizade com a Beth aqui do prédio, né? Eu encontrei na academia, escutei ela falar de igreja e aquilo já, né? A gente foi pra igreja evangélica em 1999. Eu comecei a frequentar e aquilo me despertou. E eu falei, onde que é a igreja? Daí ela falou, em tal lugar. Aí fui com ela, cheguei lá, uma igreja enorme, a gente vindo de igreja pequenininha, né? Eu falei, não vou querer ficar aqui. Mas aí foi indo. Você foi pra célula. E Fernanda, e vamos. Ela, hoje eu não vou. Fernanda, vamos. Ai, mãe, não, para. E fica inventando moda. E ela saía, eu não entendi aquilo. Eu não entendi. Eu falei, gente... Ela saía com a Bíblia e com a agenda, que na época a gente usava agenda de papel. Eu falei, onde é que ela tá indo, gente? Que ela tá carregando a agenda, o celular. Eu falei, mãe, você não tá indo pra missa, pro encontro, pro culto, sei lá? Eu falei, que tá levando a agenda, o telefone, vai ficar trabalhando lá? Eu vou. Toda vez que ela ia, ela levava a agenda. Trabalho mesmo pra agenda não tinha. Eu voltava sem agendou alguém? Não, tá. Aí eu me lembro que daí teve uma vez, daí que aconteceu, né, dela ir pro... Aí você não foi na cela, acho que você foi num culto, né? Numa outra igreja até, né? Isso. E aí, na noite anterior desse dia, eu muito resistente ainda e fazendo de tudo. Gente, pensa assim, também tem mais uma lição aqui, sabe? Você tá numa situação difícil, você tem que começar a se movimentar. Então, na época, eu nem me lembrava disso, mas na época eu comecei a querer buscar outras opções. Então eu tava sem dinheiro ali dentro daquilo que eu sabia fazer, então vamos vender roupa. A gente pegou um dinheirinho que entrou. Um fotógrafo. Fomos pra São Paulo primeiro. Fomos pra São Paulo. Aí a gente comprou umas roupas lá. Enfim, eu montei um Instagram pra vender roupa, pra vender acessório, pra vender bijuteria. Então, assim, eu comecei a me movimentar pra entrar uma grana extra. Eu não fiquei esperando apenas aquilo que dependeria de um agendamento. Então, isso também é uma coisa que é natural meu, mas que eu falo pra quem tá, às vezes, numa situação difícil, falo, você tem que começar a se movimentar. Talvez não vai ser isso que você vai fazer. Eu não pensava em ser vendedora de roupa, nada disso. Mas era o que tava ao meu alcance ali pra tentar, né, mudar o cenário. E aí eu me lembro que no meio disso tudo eu, assim, eu sempre fui uma pessoa que defendeu você fazer o que ama. E eu tava fazendo coisas que, tipo, né, eu não gostava, mas que eu me via obrigada a fazer. E aí... eu me lembro de ter chegado em casa e um dia ter visto na noite anterior a minha mãe tava, sabe quando você chega e você ouve como se alguém estivesse conversando? Eu falei, ué, gente, quem que tá aqui em casa? Aí eu entrei em silêncio, assim, porque era no quarto. Eu falei, o que minha mãe tá aprontando? Fiquei pensando.
Eu tô ouvindo barulho numa conversa vindo do quarto. Aí eu fui entrando devagarzinho, assim, sem fazer barulho. E a porta tava um pouquinho aberta, assim, né? E aí eu cheguei e olhei. E ela tava ali conversando com Deus, né? E ela tava de joelho fazendo uma oração. E eu ouvi a oração dela, né? E ela pedia muito por mim, pedia muito para que Deus me desse forças, para que eu não desistisse, para que eu saísse dessa situação. E aquilo tocou muito meu coração. Tipo, eu fiquei... um sentimento até de culpa, sabe? Um sentimento de culpa por não estar correspondendo, né? O que ela estava me pedindo. Por ela estar fazendo aquilo sozinha. E por mim. E ao mesmo tempo me senti amada. Eu acho que ali foi também, dentro dos planos de Deus, pra gente restabelecer a nossa relação, foi uma prova, assim, que eu fiz, tipo assim, o quanto a minha mãe me amava, né? Porque tava difícil pra gente sustentar uma coisa que você não sabia como seria a semana que vem. A gente não tinha agenda pra semana que vem, não tinha. E tinha conta pra pagar. E aí eu via ela ali, sabe, perseverando por mim. Então aquilo tocou muito meu coração. Mas eu sou, né? Fui dormir, fingi que não vi. E aí no outro dia eu fiquei com aquilo na cabeça o dia todo. E ela falou assim, eu vou ela nem me chamou nesse dia. Eu vou num culto. Eu acho que eu tinha alguma coisa pra fazer também. Daí eu chego à noite, tá bom. E eu fiquei com aquilo no coração. Falei, meu Deus, eu preciso corresponder a isso, né? Acho que o Espírito Santo começou a falar assim comigo. E aí quando ela chegou, aí conta você, mãe, essa parte. Eu fui no culto e a Nanda ficou em casa, tinha um compromisso, e eu cheguei e você estava conversando com a sua irmã. No telefone, né? E as conversas da Nanda com a irmã dela, assim, você pode desistir, tá? O André sabe, né, amor? Você pode sair de casa e ir pro jogo do Maracanã, você pode voltar, você pode assistir um torneio inteiro de tênis, de xadrez, que a conversa não acaba, né? É mais ou menos assim, até hoje. E aí eu fiquei ali, sabe? Eu tinha uma missão aquele dia. E eu queria dormir, mas eu tinha que esperar. E ela fica pra cá, e pra lá, e pra cá, e pra lá. A gente namorava junto nessa época. Até que ela desligou o telefone. E eu tava na cozinha e ela veio da sala, e, né? Tinha a porta, assim, pra sair da cozinha e vir pra sala. E ela ficou me olhando, eu parei assim na porta, falei pra ela assim, eu preciso te dar um abraço. Eu sempre falo que a nossa vida mudou num abraço, né? Começou a mudança num abraço, se for pra gente pôr um marco pra isso. Ela ficou me olhando assim, né, um abraço. Eu falei, Jesus mandou eu te dar um abraço. Naquele momento, quando eu abracei a Nanda, ela me abraçou e foi muito difícil de segurar ela ali, porque parecia que eu tava com um saco de batata de 50 quilos na minha mão. Ela simplesmente sentou no chão e começou a chorar muito, né? E a gente ficou sentado ali naquele vão da porta, uns 40 minutos, né? E ela chorando muito, eu só abracei ela, eu acho que foi o momento da acolhida, foi o momento que Deus falou, agora deixa comigo, que eu vou entrar na vida de vocês e vou entrar com muita providência. E eu lembro muito, e eu lembro muito quando a gente chegou aqui, essa questão da igreja, né? Muito difícil as coisas, a Beth me acompanhou há muito tempo, eu ia muito na célula, né? Ia muito na igreja, e todo mundo falava assim, vocês pediram para Deus para vir, e aquilo marcava muito, a gente não tinha pedido nada, a gente veio porque a gente queria vir. Tipo assim, a gente culpa Deus, né? Mas a gente não pergunta a Deus se é pra fazer alguma coisa. E a gente não tinha pedido. Mas acho que naquele momento Deus falou assim, agora deixa comigo, né? E é claro que teve um processo, não foi ali naquele dia que tudo aconteceu, mas é o marco da nossa história, né? Mas foi onde eu decidi que eu iria com ela, né? Eu me senti naquele abraço e foi muito real, assim, porque eu caí no chão porque eu realmente perdi as forças. Eu não sei o que aconteceu, é como se eu não conseguisse me sustentar. Então eu caí no chão e eu comecei a chorar porque era como se Deus falasse assim, para de tentar fazer sozinha. Por que você tá querendo carregar tudo sozinha?
eu tô aqui. E foi um sentimento de companhia mesmo, sabe? De força, de que eu não estaria mais sozinha se eu aceitasse, né, caminhar com ele. Então, eu falei, a partir de hoje eu vou com você. E aí eu fui na célula. Aí você começou a ir à célula, às vezes não ia, né, aquela coisa. Mas a primeira vez que eu fui, eu lembro que eu cheguei lá e ela levou de novo a agenda. Tem que contar a história da agenda, né? Ela levou de novo a agenda. Tem que entender a agenda, né, gente? A gente ainda hoje. Pegou a Bíblia, pegou a agenda, pegou o celular e falei, mãe, nós não estamos indo lá, você vai ficar trabalhando no meio da reunião, mãe. Não, tem que levar. Falei, tá bom. Aí quando a gente chegou lá, aí eu não me lembro quem, falou assim, então, vamos orar hoje. Kátia, é o mesmo pedido? Pela minha filha e tal. Vamos orar pela agenda dela também, né, pra ter cliente, pra Deus abençoar, pra Deus prover. E ali eu entendi que ela levava a agenda, não era pra trabalhar, era pra orar. E ela pedia assim, a gente só quer trabalhar, a gente quer que Deus mande trabalho. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede pra Deus, tá? Muito cuidado. Porque você tem que dar conta do que você tá pedindo. E além disso, a gente tem que estar muito atento com a resposta. Porque às vezes você tá ali pedindo algo, esperando que a resposta seja exatamente aquilo que você idealizou. Então eu já tava com o coração mais quebrantado, e eu já tava ali mais disposta a ouvir a voz de Deus, a ser direcionada por Ele. Mas na minha cabeça, era o óbvio, ele ia mandar mais clientes, mais alunas, era isso que ia acontecer, e eu ia voltar a ser a maquiadora que bombava nas redes sociais, enfim, que tinha uma agenda cheia. Isso era o que passava na minha cabeça. Só que, no meio disso tudo, a gente começou a viver a provisão de Deus. O que é a provisão de Deus? É você ter, para aquele momento, nem menos nem mais, né? É vivendo pela fé. E aquilo acontecia assim, de formas milagrosas, né, mãe? A gente não tinha que pagar 5 mil na outra semana e não tinha nada agendado. E naquela semana, alguém fechava um curso e pagava à vista exatamente o valor que a gente precisava. Isso aconteceu várias vezes, né? Muitas vezes. E aí a gente fala, caramba, era exatamente o que a gente precisava para essa semana. E a gente passou uns meses, né, vivendo isso. E ali eu já comecei a trabalhar muito a minha fé e ver que Deus estava assim, né, do meu lado, mas eu preciso sair dessa situação. A gente precisa, né, virar esse jogo. E o que será que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? E eu ali, né, cutucando e cobrando Deus. Deus, tô esperando, tô aqui, tô fazendo minha parte e tal. E aí eu vou deixar minha mãe contar, porque essa parte da história foi a mudança, né? E foi Deus que preparou isso, só que às vezes a gente não tá atento, né? A gente não presta atenção e a gente acha que é, na verdade, um desvio de rota, mas é Deus querendo te colocar no caminho que Ele planejou. Aí conta, mãe, o que aconteceu? Como era eu que organizava os seus cursos, né? Tinha acesso aos e-mails e tudo. Tinha uma noção, né, das coisas assim. Aí eu tô em casa, recebi uma mensagem no Facebook, né? Se eu não queria organizar um curso de microblading. E eu, que será que é isso, né, gente? Que bicho é esse? Nunca tinha ouvido falar nisso, né? Não tinha a mínima ideia. De uma amiga nossa, que é a Ana, né? A Ana era minha amiga lá de Maringá, todo mundo conhece a história aí dela com a Nanda. Amiga, você não organiza um curso pra mim de microblading, ou se você me explicar o que é microblading, posso até ver, né, pra você. Aí ela me explicou, eu falei, pô, Ana, mas aqui no Rio é diferente, tem os cursos e tal. E ela foi me explicando, eu falei, não, cara, se assim, fechou. Ela falou, se eu te pago uma comissão, que engraçado, que era assim, tipo o valor do nosso aluguel, né, a comissão que ela ia me pagar. Na hora, gente, aquela coisa muito de Deus mesmo, assim, a gente precisando, né, naquela necessidade do dinheiro e Deus sempre entrando com aquela provisão exata pra gente. Eu falei assim pra ela assim, não, eu não quero essa comissão, e era pra mim essa comissão, né, assim, eu ia receber por aqui, não ia atrapalhar em nada o nosso trabalho, certeza que Fernanda não ia nem se opor. Eu falei, eu quero uma vaga pra Nanda nesse curso, pode ser? Detalhe que ela não perguntou se não, queria. Foi ali, na hora, na conversa, sem ela saber. A Nanda já era muito conhecida, né, na maquiagem, tudo, já bombava no Instagram.
Ela topou. Não, super topo, né? Eu falei, ela te divulgue, vamos ver, eu vou te ajudar. Na hora ela topou, fechamos o negócio. Cheguei e falei pra ela, falei, escuta, sabe a Ana, sei. Também acho que não sabia muito bem também, porque era microblading, assim, sabia, mas não tinha... micropigmentação, eu sabia. Mas não, o que era aquilo? E eu peguei e fechei pra você fazer o curso tal dia. Gente, detalhe, tá? Quem ia ter que fazer a divulgação era eu. Ela fechou pra eu fazer a divulgação. Era ela, eu só fechei. E um detalhe, gente, ela tinha um curso agendado, ela dava um curso de 3 dias, em dupla, né? As meninas eu vim de não sei da onde, e a hora que eu falei pra ela o curso e tal dia, ela falou assim, não vou fazer. Falei, não, você vai sim, já dei minha palavra. Eu não vou fazer, faz você. Eu falei, não. Falei, mas você que inventou isso? O artista que é você. E ficamos nessa. E foi uma discussão. Aí eu briguei com ela, brincadeira que não. Eu falei, como assim você fecha uma coisa pra eu divulgar, que eu tenho que ir sem me consultar, dar a sua palavra? Não tô te entendendo, de onde você tirou isso? Mas não é assim, tá maneiro. Assim, tá censurando. Senão vai ter cortes aí. E ela brava, cara, isso aqui, não, faz, a hora que ela falou, faz você. Eu falei, não, o artista aqui é você, né? E não porque eu tenho curso, você não tá orando aqui nessa agenda, ó, tem curso desse dia. Eu falei, deixa comigo. Aí ela falou, não vou fazer, faz você. Eu falei, não, escuta só. Eu vou conversar com a Ana aí nos dias da prática, então você faz em casa, a Ana super topou tudo. Então, vamos fazer. Foi numa tromba, gente. Não queria fazer de jeito nenhum. Eu falei, você fica inventando coisa, eu cheio de coisa pra fazer, cheio de trabalho. Né, e tudo. E, resumindo, vamos lá. Tive que ir, até porque a Ana era minha amiga também, né? Então eu falar não pra ela não era simples, sendo que já tava tudo certo. Falei, então bora, vai, então, vamos lá. E fomos, né? E, cara, ela fez o curso. Colocou, né, teve que divulgar que ia fazer o curso meio contra a vontade, e aí começou a aparecer, precisava de modelo, começou a aparecer modelo do nada. Ela falou, gente, esse povo é maluco. Não, modelo não. Começou a aparecer modelo não. Não, você teve modelo pra você fazer o curso. Eu chamei as minhas amigas pra eu fazer, pra serem modelos, né, pra fazer no curso. Só que a divulgação não era só que ia ter um curso, era eu fazendo o curso, né, e os meus resultados. Então eu precisava postar. E aí eu falei assim, bom, então tá, né? No meio de um monte de maquiagem, lá vai eu postar uma sobrancelha de micropigmentação. E eu brava, tá? E aí eu postei um antes e depois, né, das minhas amigas. E, por incrível que pareça, as pessoas começaram a entrar em contato, querendo agendar pra fazer micropigmentação comigo. Você não tinha nenhum material. Eu não tinha nem comprado material, eu tinha 2 fotos que eu tinha colocado na internet com o propósito assim, eu vou postar, vou divulgar daqui uns 2 meses, eu apago pra não ficar, né, no meio, assim, tipo assim, gente, foi muito bom o curso e tal, mas eu não vou seguir. Isso já tava na minha cabeça, isso já era certo. Só que aí as pessoas começaram, aí ela chegou pra mim e falou assim, Fernanda, recebi aqui umas 10 mensagens das pessoas querendo agendar. Eu falei, mãe, essas pessoas são loucas. Essas pessoas que estão querendo agendar, elas não têm noção da vida, porque eu fiz o curso ontem. Da onde que elas já querem fazer micropigmentação no rosto, gente, assim, do nada? Mas e agora? Eu falei, não, eu não vou agendar isso não. Pode parar, não quero nada disso. Eu só vou fazer isso depois se eu treinasse, nem vai ser o caso. Gente, naquela semana, o banco ligou. Se não foi no dia seguinte, né? O banco liga e assim, eu ingênuo atendo, né? E eles queriam negociar uma dívida que eu tinha de R$17 mil no meu cartão de crédito, que inclusive deixou meu nome sujo. E, gente, eu desliguei o telefone assim, da onde eu vou tirar R$17 mil? Da onde? Aí eu fiquei relutando. No fundo eu sabia, não, isso não. Sabe? Aí eu peguei e falei assim, liguei pra Ana e falei, Ana, quanto que você acha que dá pra cobrar quem tá iniciando aqui no Rio de Janeiro? Ela me deu uma perspectiva de valor, em média de uns R$500, né? Eu olhei pra minha mãe, olhei pro telefone. Não, e perguntou pra Ana ainda onde que eu compro o material. Ela me ajudou a comprar material. Me ajudou com tudo. E aí, eu olhei e falei, tá. Vamos, agenda esse pessoal meio doido aí. E aí, eu falei assim, vou fazer até levantar um dinheiro
Pra eu quitar as minhas dicas, depois eu sigo com o que eu sei e fazer. Você ainda maquiava, né? Não, maquiava. E pra mim, assim, era o que eu sabia fazer, era o que eu ia continuar fazendo. Era mais ali assim, então achei aqui uma forma de levantar um dinheiro. Só que eu comecei a fazer, o que acontece quando você começa a praticar uma coisa? Você começa a aprimorar. E além de aprimorar, você começa a gostar daquilo. E eu comecei a achar aquilo interessante. Eu falei, gente, é legal. E comecei a fazer e, claro, né? No meio do caminho, a gente erra. E eu já li assim, ao mesmo tempo que aquilo era uma luz no fim do túnel, mas ao mesmo tempo um desafio, uma coisa nova pra mim. Eu naquele momento tava fazendo mais pelo financeiro, né? E aí eu errei, porque a gente erra, tá, gente? A gente erra. E aí, assim, a cliente nem fez escândalo, nada. Ela, olha, ficou tortinho aqui, você pode arrumar. Aquilo pra mim foi o fim. Foi o fim. 4 horas com ela, né? 4 horas que a pessoa, assim, pra eu conseguir arrumar. Ela saiu, eu nem cobrei. Ela saiu, eu chorava tanto. Eu falei, mãe, eu não vou mais fazer isso. Esquece, não dá mais. Aí ela, não, minha filha, calma, você tem que treinar um pouco mais. Precisa, né, daqui a pouco fazer algum outro curso. Eu falei, que outro curso, mãe? Que loucura é essa? Não vou fazer nada, não. Nesse meio tempo, minha amiga, blogueira famosa aqui no Rio, Mariana Reis, da dupla Carioca, junto com a Nanda Brito. Eu maquiava elas, né? Me manda uma mensagem, outra doidinha. Mari, love you. Amiga, que incrível, tô vendo que você começou a fazer micropigmentação, tô querendo fazer a minha. Eu falei, pronto, agora todo mundo enlouqueceu de vez. Como que alguém, gente, quer fazer uma coisa semi-permanente no rosto com alguém que postou 5 fotos no Instagram? E aí, caiu a minha ficha. Eu falei, eu não tava pedindo isso pra Deus? Só que Deus tem a forma dele de abrir as portas, né? De direcionar os nossos caminhos. E aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, faço, não faço, faço. E a Mariana me perturbando. Falei, tá amiga, vem aqui, vamos fazer dela. Não, a gente faz uma publi e tal. E ela tem um público muito forte aqui no Rio, né? Tem gente que até hoje me vem por causa dela, né? Claro que tem. Até hoje. Não, e quando o WhatsApp às vezes começa a bombar assim muito, assim, um pouco fora do normal, a gente já vai lá olhar quem foi que marcou. Geralmente é ela. E aí, nessa época eu tava atendendo dentro de casa ainda, né? E aí eu, nesse meio tempo, entre querer desistir e ainda ter algumas clientes agendadas, fui fazer minha amiga blogueira famosa. E aí, quando eu atendi a Mari, o WhatsApp explodiu, né? Então, muita gente mandando mensagem e aquilo começou a me dar uma certa crise de ansiedade, porque eu falei, meu Deus, e agora? Né? O que eu vou falar? Que eu não tô atendendo essas pessoas? Como assim? A Marina acabou de postar. Falei, vamos fazer o seguinte, então, vamos agendar. Só que começou a agendar muita gente. E aí começou a ficar inviável, porque dentro do meu apartamento... a gente falava assim, nossa, cara, os porteiros vão achar o quê? Eu tinha que prender o cachorro. Gente estranha subindo, né? O condomínio ia achar ruim, né? Ia começar a estranhar, porque as pessoas chegavam na portaria, eu tenho um horário pra Nanda, tipo... Horário? Como assim, né? E aí a gente precisava de um local, só que a gente não tinha verba pra isso, porque a gente tava quitando dívida. Foi aí que a gente... a Mari mesmo, né? Indicou pra gente dentro de uma clínica muito perto aqui de onde a gente mora. Uma sala, né? Olha, lá na clínica que eu frequento, tem uma sala que você pode ver lá com a dona pra você alugar a sala. E foi o que a gente fez, já que a gente tava com muita demanda. Eu lembro... quantas pessoas você agendou naquele mês? 30, 40. Umas 40 pessoas, gente. E aí, eu comecei a fazer toda aquela galera. E no meio disso ainda tinha, né, alguns cursos que eu ministrava, maquiagem, coisas que eu tinha de compromisso já pré-agendados. E aí eu comecei assim, a focar muito naquilo. E quando eu me dei conta que aquilo era a resposta que eu tava pedindo pra Deus, eu falei, mas não é possível. Eu ainda fiquei naquilo, mas será que é isso? Mas será? Só que ao mesmo tempo que eu fui fazendo, eu fui me apaixonando por aquilo. E aquilo foi tomando uma proporção dentro de mim. Só que eu pensei, bom, agora eu tenho que corrigir todos os meus erros lá de trás. Eu vou ter que corrigir nessa nova empreitada. Não posso cometer os mesmos erros. Então, a micropigmentação foi a minha segunda chance. Apesar de ter já experiência, né, na área da beleza, mas ela foi a minha segunda chance de fazer
dentro do mesmo ramo, mas fazer direito, fazer da forma correta. Então, eu comecei a gostar daquilo, eu na minha cabeça podia conciliar as duas coisas, dá pra ir fazendo os dois, só que a gente tem que tomar um posicionamento na vida, às vezes a gente precisa tomar uma decisão para que a gente tenha foco e tudo que a gente foca expande. Ainda tem muita coisa para contar para vocês. Aqui hoje a gente quis mostrar para vocês um pouquinho só da introdução de como foi, né, que viemos parar aqui, duas, né, caipirinhas do interior aqui no Rio de Janeiro. Uma das cidades com a melhor qualidade de vida do Brasil, a gente escolheu o Rio. As pessoas acham que a gente é meio doida, mas hoje a gente entende que tinha um propósito de Deus, né, de restabelecer a nossa relação de mãe e filha, de amadurecimento, de crescimento profissional e de ministério também, sobre, né, glorificar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as conquistas, né, e isso, assim, gente, reverberou na minha vida toda, né? Tudo, não só profissional, mas familiar, emocional, enfim, a gente ainda vai ter muitos episódios aqui para contar para vocês, inclusive sobre como foi realmente que no início eu e minha mãe, hoje a gente tem equipe, né, mas ela era, né, assim, o meu braço direito, ainda sei que eu posso contar, mas hoje a gente tem, né, colaboradores que a gente delega tudo que era feito só por nós duas. Eu era quem você fala para os seus alunos. A Severina. Ela era a Severina. Ela fazia absolutamente tudo no negócio. Hoje ela já está mais posicionada profissionalmente, né? Já tem formação que ela decidiu dentro da área da estética, ela já atende as clientes dela, enfim, né? Ela já também tomou o rumo dela. Mas a gente continua juntas porque a gente trabalha, né, no mesmo ramo e, claro, dentro da mesma empresa. E aí eu quero contar para vocês no próximo episódio como que foi construído esse caminho de sucesso, compartilhar com vocês como que os erros lá de trás influenciaram para que a gente pudesse acertar, para que a gente pudesse corrigir, né, nessa nova empreitada. Não que não teve, gente, tropeços, perdas, erros, decepções, frustrações, teve, a gente vai contar para vocês, mas eu vou deixar isso para o próximo episódio, para que vocês saibam como foi construído o caminho e essa jornada, né? Só começo. Aqui é só o começo. A gente já tá na jornada, né? Não acabou ainda, não. Só o começo. Obrigada, mãe. Te amo, viu? Obrigada por nunca desistir de mim. Nunca. Te amo. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau.